E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos, aqui do Cigenial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de força elástica. Então, é um exercício um pouquinho mais trabalhoso do que o que nós resolvemos anteriormente, mas não foge muito do que a gente fez. Então nós temos aqui 3 molas e 3 blocos agrupados, como está representado no desenho, né? O desenho não é muito bonito, mas dá para entender. Nós temos aqui informações das constantes elásticas das molas, dos comprimentos iniciais das molas e a massa dos blocos. Bom, então essa chave aqui, né, eu só quero ressaltar que esses comprimentos iniciais representados que estão aqui são os comprimentos que as molas tinham antes de serem agrupadas desse modo. O comprimento inicial da mola, o comprimento original da mola. Nós sabemos que quando são agrupados desse modo, os blocos têm um peso, né? Os blocos são puxados para baixo. Né? Depois de certa deformação da mola, tudo isso entra em equilíbrio estático, como está aqui dito no exercício. Está no equilíbrio estático, ou seja, a força resultante aqui é zero. Ou seja, está tudo parado. Só que, porque é um equilíbrio estático, a força resultante aqui é zero. Só que nós sabemos que os blocos eles foram puxados um pouco para baixo. Né? Eles têm o seu peso, né? Que depois é equilibrado pela força elástica. Né? Tudo equilibrado aqui por suas forças. Mas nós sabemos que aqui as molas têm uma certa deformação em relação ao comprimento original. Né? Então pense, você agrupa lá 3 molas e 3 blocos como está representado. Quando entrar tudo em equilíbrio estático, as molas vão estar com uma certa deformação para equilibrar os pesos, né? Todas as forças envolvidas. Então qual que é a pergunta do exercício? A partir desses dados, quais são as deformações finais de cada mola? Ou seja, qual que vai ser o comprimento final da mola 1, comprimento final da mola 2, comprimento final da mola 3. Então, antes da gente chegar nos resultados, a gente vai, antes de tudo, adotar um eixo de referência. Então, nós não temos força nenhuma em x, né? Mesmo assim eu vou colocar, mas nós não temos forças que atuam no eixo x. Mas eu vou colocar aqui o eixo x positivo para a direita, só para ficar padrão. E nessa situação aqui, vamos colocar o eixo y como positivo para baixo. Vamos adotar assim. E vamos marcar as forças que atuam em cada bloco separadamente. Só que antes da gente fazer isso, vamos pensar nesse desenho que já está aqui. Nós sabemos que nós temos uma força elástica aqui. Essa força elástica ela é exercida pela mola 1 sobre o bloco A. Nós também temos uma força elástica aqui, que é exercida pela mola 2 no bloco A. Uma força elástica aqui, que é exercida pela mola 2 no corpo B. Uma força elástica aqui, que é a força elástica exercida pela mola 3 no corpo B. E esta força elástica, que é exercida pela mola 3 no corpo C. Então, só para a gente adotar, vamos não pensar vetorialmente, mas já vamos pensar em módulo. Vamos dizer que estas duas forças aqui, que a mola 2 exerce tanto em A como em B, vamos chamar apenas de força elástica 2. Por que a gente pode fazer isso? Elas são iguais em módulo. A gente pode pensar isso como se fosse uma corda. Ou seja, na tração nós sabemos, a tração tanto numa ponta da corda como na outra é a mesma, a força. Então na força elástica também. A força é a mesma, tanto numa ponta da mola como na outra. Então a força elástica que a mola 2 faz em A tem o mesmo módulo que a força elástica que x2 está fazendo em B. Então, para ficar mais simples, vamos chamar isso de força elástica 2. Né? A gente vai fazer a mesma coisa para essas duas forças aqui. Vamos chamar de força elástica 3. Vamos fazer isso só para não ficar com muitas variáveis diferentes. E esta força aqui, exercida pela mola 1, vamos chamar de força elástica 1. Né? Lembrando, isso em módulo. Né? Se fosse vetorialmente, a gente não poderia agrupar duas forças que têm sentidos diferentes com o mesmo nome. Mas, de novo, isso aqui é em módulo. Então, vamos pensar separadamente. Vamos isolar os blocos. Então, vamos aqui começar pelo bloco C. Vamos pelo C primeiro. Então, nós sabemos que, para começar, nós temos o peso do C apontando para baixo. E nós também temos uma força elástica que é exercida pela mola 3 em C. Vamos chamar essa força de força elástica 3. Né? Vou colocar aqui vetorialmente, mas de novo, eu estou dando esse mesmo nome, se você quiser até coloca força elástica 3 exercida em C, por exemplo. Só para ficar mais certo, mas lembrando, tem o mesmo módulo que a força elástica que 3 está fazendo em B. Agora, com o bloco B. Bloco B.
nós temos o peso de B para baixo. Nós também temos para baixo, vou fazer aqui com outra cor, nós também temos para baixo a força elástica exercida pela mola 3 em B. Então, eu vou colocar a força elástica 3 em B. Isso daqui, né, eu estou colocando em vetor. E para cima nós temos a força elástica que a mola 2 vai exercer em B. E para terminar, o bloco A, que tem o bloco A, que tem um peso para baixo. Tem também uma força elástica, que é a força elástica 1. E também tem, para baixo, nós sabemos, a força elástica que é exercida pela mola 2 no corpo A. Então pronto, nós marcamos as forças. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pensar isoladamente. Então vamos aqui para uma área um pouco mais limpa. Vamos começar pelo corpo C. Vamos lá. Voltando aqui no corpo C, vamos dar uma olhada. Que forças nós temos? Peso de C e força elástica 3, que está sendo exercida em C. Ou seja, a força elástica que a mola 3 está exercendo em C. Nós sabemos que isso é um equilíbrio estático. Ou seja, a força resultante é igual a zero. Nós não estamos tendo aceleração. Portanto, o único modo de a força resultante em C é ser zero, o único modo é o módulo de C, do peso de C, ser o mesmo módulo da força elástica que 3 está exercendo em C. Se esses dois módulos são iguais, as forças vão se anular e a força resultante vai dar zero. Então aqui já vamos afirmar que o peso de C em módulo é igual à força elástica 3. Eu vou colocar aqui em 3 porque eu já estou representando em módulo. Como a gente disse, nós vamos chamar a força elástica feita pela mola 3 como força elástica 3. Então, de novo, por que a gente pode fazer isso? Porque o único modo da força resultante em C, a força resultante é igual a zero. O único modo da força resultante em C ser zero é o módulo do peso de C ser o mesmo módulo da força que a mola 3 faz em C. Assim, essas forças se anulam e a força resultante dá zero. Então, o que a gente pode dizer? Nós podemos dizer que a massa de C vezes a gravidade é igual à força elástica em 3. Força elástica em 3. Então, nós nem temos aqui nos dados, eu vou até escrever aqui, vamos adotar que a aceleração gravitacional, vamos adotar que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu até esqueci de ver aqui, a massa de C é 3 kg. Então, 3 vezes 10, 30, é igual à força elástica 3. Já temos uma informação importante. Mexemos aqui com o corpo C. Vamos agora para o corpo B. Vamos fazer mais ou menos o mesmo pensamento. Nós temos aqui duas forças em B para baixo e uma para cima. Então, o que nós podemos perceber aqui? Para a força resultante em B dar zero, nós só temos forças no eixo Y. Então, a soma dos módulos das forças para cima tem que ser igual à soma das forças com o sentido para baixo. As forças que estão para cima tem que ter somadas o mesmo módulo que as forças que estão para baixo, porque assim vai se anular. Então, em outras palavras, o módulo de C mais o módulo da força elástica que 3 exerce em B tem que ser igual à força elástica que 2 exerce em B. Que assim, as forças que estão para cima têm o mesmo módulo da soma das forças que estão para baixo, e isso se anula dando força resultante igual a zero. Então, aqui escrevendo o que eu disse. O peso de B, isso em módulo, mais a força elástica que 3 faz em B, que é a força elástica 3, nós sabemos que nós estamos trabalhando em módulo, isso é igual à força elástica 2. A força elástica que a mola 2 está fazendo em B. Isso daqui tem que ser verdade para a força resultante dar zero. Nós sabemos que a força resultante é zero porque está em equilíbrio estático. Então, aqui o peso de B é a massa de B vezes a gravidade. Mais a força elástica 3 é igual à força elástica 2. Então, aqui substituindo valores. Qual que é a massa de B? É 2. Então, 2 vezes 10, 20. 20 mais a força elástica 3, que nós sabemos que a força elástica 3 é igual a 30. A gente já calculou. Aqui, força elástica 3, esse número é o mesmo que vai para cá. Sabemos que está na mesma mola. A força é a mesma numa ponta ou na outra. Então, nessa situação. Então, 20 mais 30 é igual à força elástica 2.
Portanto, a força elástica 2 é igual a 50 newtons. Eu nem coloquei aqui em cima, mas força elástica 3 é 30 newtons. Né? Nós estamos trabalhando no sistema internacional de unidades. Então, aqui mais uma informação útil. Vamos agora para o bloco A. O raciocínio é o mesmo. O raciocínio é o mesmo. Então, para a força resultante ser zero em A, o módulo da força elástica 1 tem que ser igual ao módulo da força elástica 2 mais o peso de A. É assim, as forças que estão para baixo, a soma dos módulos das forças que estão para baixo anulam as forças que estão para cima. E assim a força resultante dá zero. Então vamos lá. A força elástica 1 tem que ser igual ao peso de A mais a força elástica 2, né, para ocorrer o equilíbrio estático, que nós sabemos que está acontecendo. Então a força elástica 1 é a massa de A, que é 1, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então é 10 mais a força elástica 2, que nós calculamos que é 50. Então, a força elástica 1 é igual a 60 newtons. Pronto, nós calculamos as forças elásticas. Agora, a pergunta quer saber qual que vai ser o comprimento final das 3 molas. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Nós sabemos que força elástica, só relembrando, força elástica é a constante elástica da mola vezes a deformação. Então, vamos de mola em mola. A mola 1. Nós sabemos que a sua constante elástica é 100. E o seu comprimento inicial é 10 centímetros. Então, mola 1. Quanto é a força elástica de 1? É 60 newtons. A gente acabou de calcular. Então, 60, que é a força elástica, vai ser igual a constante elástica, que é 100, vezes a deformação que ocorreu. Então, vamos cortar um zero com um zero. O x vai dar 0,6 o quê? Metros. 0,6 metro. O que é igual a 60 centímetros. Como o comprimento inicial da mola 1 era 10 centímetros, então 10 mais 60 tinha 10. Ela tinha 10, deformou 60, ou seja, o comprimento final da mola 1 ficou sendo 70 centímetros, né? Ou 0,7 metro. E o mesmo raciocínio para as outras molas. Então, mola 2. Quanto é o valor da força elástica 2? É 50. 50 é igual. A constante elástica da mola 2 é 200. E o seu comprimento inicial é 15 centímetros. 200 vezes a deformação que ela teve. Então, vamos cortar um zero com zero. A gente vai chegar aqui. X é igual a 5 sobre 20. Né? Isso é 1 sobre 4, o que é igual a 0,25 metro. 0,25 metro é 25 centímetros. Como a gente viu, o comprimento inicial da mola 2 era 15 centímetros. Então, o comprimento final da mola é 15 mais 25, o que é igual a 40 centímetros. E o mesmo raciocínio para terminar para a mola 3. Então, a força elástica 3 é 30. 30 é igual à sua constante elástica, que é 150. 30 é igual a 150 vezes a deformação. Então, vamos cortar um zero com um zero. X é igual a 3 sobre 15, dividindo em cima e embaixo por 3, isso é igual a 1 sobre 5. 1 sobre 5 é igual a 0,2 metro, o que é igual a 20 centímetros. Então, o comprimento inicial da mola 3 era 10 centímetros. Se tinha 10 e deformou 20, então o comprimento final da mola 3 é 30 centímetros. Então, pronto. Resolvemos mais um exercício, esse até mais trabalhoso, de força elástica. Bons estudos, um abraço e até a próxima.